O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido Padre Luizinho, meus irmãos e minhas irmãs da fé, celebramos hoje Santa Rosa de Lima. Santa Rosa que encontrou este tesouro escondido, esta pérola preciosa, deixou tudo para ter esta riqueza, esse tesouro, essa pérola, este tudo que é Deus. Santa Rosa que viveu ali por volta dos anos 1500, mais para o final dos anos 1500, morreu com 31 anos de idade. Era uma mulher, segundo os relatos, muito bonita, pretendida por muitos ali, mas ela teve o seu encontro com Deus. Uma mulher profundamente simples, sua família perdeu tudo e ela viveu na pobreza, trabalhando, às vezes até como empregada, para ajudar ali a sua família. Ali, entrando na sua vida adulta, vestiu o hábito dominicano da Terceira Ordem e consagrou a sua virgindade a Deus. Como não tinha convento na sua terra, lá em Lima, construiu uma pequena cabana lá no fundo dos quintais, no quintal da sua casa, dos seus pais, e foi ali que ela vivia em penitência e na prática da caridade, pois acolhia muitos doentes ali na sua casa. Uma mulher que foi santa, inspirada em Santa Catarina de Sena, ela vivia a sua vida de santidade, com muitos sinais místicos. Essa mulher que é um exemplo para as mulheres do nosso tempo. Uma mulher que se fez toda para Deus. Como religiosa, claro, nós que somos religiosos vivemos uma vida totalmente em tempo integral a Deus, devemos ter sempre essa consciência e se inspirar nos nossos santos. De modo especial as mulheres, nessas santas que nos mostram realmente onde está o verdadeiro poder. O poder não está neste mundo. O poder não está na mulher querer ser mais do que o homem, ou vice-versa. O poder está em ser de Deus. Quando nós somos de Deus, Deus é mais em nós. E aí nós vemos o verdadeiro poder. A santa que nos deixa um exemplo tão bonito de simplicidade e de doação. E devemos também ter no nosso coração essa entrega a Deus, seja na vida religiosa, seja na família, mas entrega a Deus, pois somos arrastados pelas correntezas deste mundo, a se afastar do Senhor, ou a viver uma fé simplesmente laxa, relaxada, com um pé em Deus e outras vezes outro pé nas coisas mundanas, ou uma fé, podemos dizer, de preceito, uma fé social. Nos tempos que vivemos, devemos ser todo de Deus, consagrar a nossa família ao Senhor. Ela que encontrou este tesouro. Quando nós encontramos um tesouro, nosso tesouro que é Deus,
quando temos um verdadeiro encontro com o Senhor, tudo neste mundo se torna relativo. As coisas passageiras perdem o seu valor. Por quê? A razão da nossa vida passa a ser Deus. Ele é o nosso tesouro precioso, como nos mostra o Evangelho. Ele é essa pérola preciosa da qual nós deixamos tudo para segui-lo. E nosso anseio passa a ser não as coisas passageiras, não as coisas terrenas que Deus nos dá. O pão de cada dia nunca falta na nossa mesa, e para aquele que trabalha, seja pobre ou seja alguém que tenha uma condição financeira melhor, o pão de cada dia nunca vai faltar quando nós estamos no Senhor. Mas quando encontramos o Senhor, tudo neste mundo perde o seu valor, se torna relativo, e o nosso bem, o nosso valor, o nosso tesouro é o Senhor, é Deus, porque encontramos o sentido na nossa vida. E está aí a razão de tantos caminhar sem sentido nessa vida, porque se apega às coisas que passam, se apega às pessoas, se apega a bens materiais, se apegam ao dinheiro. Alguns não têm e ficam com inveja daqueles que têm, e muitas vezes aqueles que têm e querem mais, quando tem muito, perde o sentido. E agora? O nosso sentido é Deus. O fim da nossa vida, que não é o fim, é o começo, é o reino dos céus. Esse reino dos céus que Santa Rosa encontrou e deixou tudo. Poderia ter um bom esposo, mas ela encontrou-se com esse tesouro precioso, com essa pérola preciosa, e deixou tudo para segui-lo. E quando nós nos encontramos com Deus, temos um verdadeiro encontro pessoal, porque nós podemos viver também a nossa fé, por muito tempo, uma fé de intelectualidade. Até mesmo nós religiosos temos que tomar cuidado. Nós sabemos, conhecemos pela leitura, pelas teologias, por aquilo que lemos, sabemos quem é Deus, mas nunca tivemos talvez um encontro com Deus verdadeiramente em nosso coração, em nossa alma. E isso independe de você ser doutor, mestre, padre, freira. Deus se deixa encontrar por aqueles que o procuram, por isso devemos procurá-lo. E quando nós o procuramos, nós encontramos esse tesouro. E esse tesouro que dá sentido para a nossa vida. Há mais ou menos 26 anos atrás, foi no ano de 1996, eu tive uma profunda experiência com Deus. Em um retiro, em um momento de efusão do Espírito Santo, eu senti a mão de Deus tocando profundamente o meu coração. As experiências místicas não tem como se descrever, porque é na alma. Quando Deus toca na nossa alma, não tem palavras, mas eu senti um pedacinho do céu na minha alma, o toque de Deus. Meu Deus do céu, aquilo mudou tanto a minha vida, mexeu tanto comigo, que eu saindo daquele encontro queria dar toda a minha vida para Deus. Eu lembro até hoje, voltando do interior de São Paulo para a terra dos meus pais, onde eles vivem hoje, em Itapecerica da Serra, eu pensava, eu encontrei o meu tesouro, eu quero deixar tudo nesse mundo agora se torna relativo, porque eu encontrei o sentido da minha vida, que é Deus. Eu já queria ser, naquele momento fui tocado a ser padre, para ser todo de Deus, para dar toda a minha vida para Deus. E assim foi se dando a minha vocação, a minha entrega. Se hoje eu sou padre, hoje eu quero entregar toda a minha vida ao Senhor, ser todo dele, anunciar esse tesouro que eu encontrei, esse reino dos céus, é porque eu tive esse encontro pessoal, eu encontrei esse tesouro. E meu desejo hoje, como anunciador da palavra do Senhor, é que todos tenham este encontro, que todos sintam essa presença de Deus na alma, no coração. E quando nós temos essa presença em nossa alma, não é que vai acabar os problemas da nossa peregrinação terrena,
Não é que eu vou ser totalmente curado. Não, curado para sempre só quando nós entrarmos na eternidade. Nós vamos muitas vezes ainda gemer e chorar neste vale de lágrimas. Mas a força que habita na minha alma, por aquele toque do céu que eu senti no meu coração, me faz eu ir além. Me faz eu querer ser cada vez mais de Deus. Como falar a primeira leitura, não querer a vanglória, não me vangloriar por ser padre, por ser da Canção Nova. Meu Deus, tudo isso é lixo, né? Ser padre não é lixo, nem ser da Canção Nova é lixo. Mas é pequeno, perto da graça pela qual eu dou minha vida, que é pelo reino do céu, que é para que todos possam conhecer que Jesus Cristo é o Senhor, que nele está a nossa salvação, que nele está a razão do nosso viver, que nele está o sentido da minha vida. Não ter tudo, não ter nada, mas ter tudo. É certo que na caminhada, queridos irmãos, nós continuamos, como eu disse, né? Continuamos a viver, tocar nas nossas fraquezas, nas nossas humanidades, ser tentado pelo demônio. E, se não tomar cuidado, nós também vamos relaxando. Naquele sim que nós demos lá atrás, principalmente para nós que somos religiosos. Vivemos a vida religiosa, né? Canção Nova é uma comunidade, uma nova comunidade, formada basicamente por leigos, que vive a sua consagração a partir do seu batismo, fazendo esse compromisso integral de dedicação ao anúncio ao Evangelho. Nós deixamos tudo para viver em tempo integral, e quando nós entramos na obra de Deus, nós somos tentados a voltar à vida velha tantas vezes, a querer a vanglória humana. E muitas vezes nós aparecemos e Deus desaparece, quando deveria ser ao contrário. Então nós devemos sempre voltar lá atrás e olhar aquele tesouro que nós encontramos. Aquele tesouro precioso que nós encontramos. Aquela pérola preciosa que nós encontramos na nossa vida e deixamos tudo para servi-lo. E hoje tantas coisas talvez se coloquem na frente da nossa vida consagrada, ou da sua vida religiosa, ou da sua vida sacerdotal, as coisas que passam. E quando mais nós nos prendemos às coisas passageiras, nós vamos nos perdendo nas coisas carnais, até nos pecados. Se não tomar cuidado, até nos pecados graves. Sempre se reencontrar com o nosso tesouro, o tesouro precioso, mesmo diante das nossas lutas, das nossas enfermidades ou crises que podemos ter, mas saber onde está o nosso tesouro precioso, que não está nas coisas que passam, está em Deus, está no Senhor. É nele que deve estar a minha fé. Não abandonar este campo, deixar crescer nele o mato, o joio. Deixamos tudo para ter este campo precioso, que é o Senhor. Mesmo você que tem família, seu filho, sua esposa, seu tesouro precioso deve ser Deus, deve ser o Senhor, porque é nele que está a nossa salvação. E quando estamos em Deus, nós temos força para vencer as tempestades que nos vêm, as lutas que nos vêm. E vem. Claro que se nós rezamos, quando nós estamos no orgulho e estamos próximos de Deus, Deus nos permite algumas coisas para voltarmos para a humildade inicial. Falo isso por mim. Eu, como eu sempre testemunho para vocês, passei 3 anos e meio em Moçambique, e mesmo lá no meio daquele povo, vivendo diante da simplicidade, da pobreza, fazendo um bom trabalho, né, exteriormente, mas o orgulho vai surgindo, né? Se pensa dono da obra, dono da missão, e Deus te permite algumas quebras para que você volte para quê? Para a humildade. A minha quebra foi através da enfermidade. Deus me quebrou, eu pude me olhar, voltar à humildade de coração, perceber que o meu tesouro não está nas coisas que passam, que eu sou instrumento insuficiente, muitas vezes desnecessário, que Deus quer usar conforme a vontade dele, né? Chama os fracos para confundir os fortes.
E quando nós nos achamos fortes, Deus nos permite essas quebras das nossas enfermidades ou das lutas que você vive, para que você retome o seu caminho de humildade, que é onde está a nossa salvação, no Senhor. Assim como Santa Rosa de Lima foi humilde, foi simples, deixou tudo. E o deixar tudo, muitas vezes, como nós que vemos para a Canção Nova, é deixar pai, mãe, irmãos, nossa terra. Santa Rosa deixou tudo, mas nem deixou a sua terra, que ela foi morar no fundo de casa, porque como não tinha convento, e ali ela viveu a sua santidade. Você também pode viver a sua santidade de alma, dentro da sua casa, da sua família e na sua terra. Mas que o seu tesouro, o tesouro precioso, a pérola preciosa, esteja sempre aí na sua mente, e mais que tudo no seu coração, que é Deus, que é o Senhor, que é o reino do céu, que é o paraíso, que é para onde nós queremos ir. Por isso que Santa Rosa de Lima possa interceder por nós, nesse dia de festa, interceder pela nossa igreja da América Latina, de um modo especial, pela igreja lá da Nicarágua, que sofre todas essas perseguições. Rezemos pelos nossos irmãos, que Santa Rosa, como patrona da América Latina, possa interceder pelo nosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.